سيدي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que vocês estejam todos bem. Eu peço desculpas por esse atraso. Eu demorei, fiquei literalmente 1 hora e meia no trânsito e só cheguei porque eu parei o carro, larguei no estacionamento, peguei o metrô e vim. Então, ainda bem que deu para chegar mais ou menos a tempo. Então, agradeço a vocês a presença e a paciência e eu peço que aqueles que puderem, por favor, é, liguem as câmeras, porque daí fica mais fácil para mim que eu vejo vocês. Bom, tá ótimo. Então vamos começar. É, Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a história, né, da espiritualidade islâmica, do começo até a época de Junaid de Bagdá, que a gente disse que ele é Seyyid Taifa, quer dizer, ele é o mestre desse grupo de pessoas. Por quê? Porque foi, foi na época dele e com ele que essa ciência do Ihsan chegou na sua forma, na forma que ela conserva majoritariamente até hoje, né? Então, recapitulando de uma forma bem breve, no começo, na época do profeta e do Sahaba, sallallahu alaihi wasallam, wa radiyallahu anhum, ah, a espiritualidade era algo que se vivia de maneira inseparável de todos os outros aspectos da religião. E, aliás, a religião toda naquela época era assim, ela era uma coisa só, tá? Todos aqueles aspectos de que a gente falou aqui para vocês na primeira aula, quer dizer, a gente falou do Islã, quer dizer, a observância exterior, a observância da religião por meio dos membros do corpo. A gente falou do Iman, quer dizer, a convicção íntima a explicação intelectual, racional da fé. E a gente falou do Ihsan, que é a busca da excelência, a busca da adoração perfeita a Deus, tal como Deus merece, ou seja, com todo o nosso ser. Sendo Deus o dono de todo o nosso ser, por que que ele é o dono? Porque ele nos criou e até agora e a todo momento ele nos mantém na existência, né? E tudo, absolutamente tudo que nós temos e recebemos veio dele. A nossa vida, o nosso corpo, todas as nossas qualidades e defeitos e tudo aquilo que exteriormente chega para nós desse mundo aqui. Tudo é produção e criação dele e está sendo produzido e criado neste instante para cada um de nós. Então, se dele nós recebemos tudo, para ele nós temos que dar tudo. E é isso que é o Ihsan. Quer dizer, aquele que me deu todo o meu ser, eu adoro com todo o meu ser. Agora, isso aí não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente não conhece esse ser. A gente tem dele algumas notícias que nos foram dadas pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam, e por todos os profetas, mas a gente não percebe ele. Então, a busca do ihsan, a busca da adoração perfeita, passa pela busca de um tipo de conhecimento de Deus que se assemelha, e não é de maneira alguma, mas se assemelha em seu caráter intuitivo, imediato e evidente ao conhecimento dos sentidos, tá? E é esse tipo de conhecimento, essa ciência ah, irrefutável, né? Essa certeza absoluta da presença de Deus e de suas qualidades, que pode realmente nos dar a adoração perfeita. Porque a gente percebendo que Ele nos vê e que Ele nos criou, Ele nos mantém vivos, e a todo esse momento nós vamos poder fazer
aquilo que é condizente com essa percepção, esse conhecimento, tá? Então, eu não me canso de lembrar a gente disso aí, porque eu não estou lembrando só vocês, estou lembrando a mim mesmo disso aí. Isso aí é uma coisa que a gente tem que lembrar todo dia, tá? Quer dizer, dá a Deus a adoração perfeita. Lembrando que isso envolve de maneira inalienável, inseparável, primeiro, o cumprimento da lei islâmica, né, da lei divina, a lei revelada, e segundo, tratar bem toda a criação. Lembra a definição do Sheikh Abdul Qadir de sufismo? As-sidqu ma'al haqq wa husnul khuluqi ma'al khalq. Quer dizer, a veracidade para com Deus Altíssimo, quer dizer, essa veracidade no sentido de eu reconheço que ele me deu tudo, então eu dou tudo. E husnul khuluq, quer dizer, um bom caráter, uma boa índole, um bom trato com a criação de Allah, com a criação de Deus. Por quê? Porque essa criação foi ele que fez, ela é querida por ele. Cada coisa dela foi ele que quis, as boas e as más. E todas merecem a nosso respeito e nossa consideração e o nosso bom trato. É claro que tratar bem certas coisas, como por exemplo, um criminoso ou coisa assim, vai ter o jeito certo de tratá-lo, o quê? Segundo a lei islâmica, segundo a lei revelada, que é para isso que serve a lei. Ela vai nos dizer qual é o jeito certo de tratar cada criatura. Mas interiormente, eu amo todas as criaturas de Deus, como eu amo Deus. Ou é isso que eu devo buscar, tá? Então veja, isso aí eu estou só repetindo para vocês, estou lembrando vocês de quais são os parâmetros dessa ciência e o objetivo dela. É a perfeita adoração pelo conhecimento de Deus, perfeita adoração que passa por tratar bem toda a criação, toda criatura, tá bom? Então veja, naquela época, na época do profeta e dos companheiros, essa ciência estava integrada ao conjunto da religião, tá? Ela estava lá, todo mundo praticava, né? Alguns com mais ênfase, mais fervor, outros menos, mas todo mundo. E os principais companheiros, como Sayyidina Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali e os outros ali perto, eram quem mais praticava, depois do profeta, sallallahu alaihi wasallam. A gente lembrou vocês na aula passada que, a uma certa altura, o Império Islâmico se expandiu, entrou um monte de gente na religião que não tinha a qualidade daquelas primeiras pessoas, e o próprio governo, depois dos quatro, dos cinco primeiros califas, se a gente contar o Imam Hassan, que foi filho do Sayyidina Ali, o próprio governo se tornou uma coisa burocrática, ah, materialista até certo ponto, né? O império enriqueceu, de maneira que as pessoas que queriam ainda seguir a religião do jeito que o profeta, que a paz esteja com ele, e os companheiros seguiam, eles começaram a se retirar do mundo e virar ascetas, né? Então, eles ah, muitas vezes não se casavam, né? Muitas vezes eles faziam muitas orações e jejuns, eles optavam voluntariamente pela pobreza, né? Não buscavam o poder, o prestígio, o dinheiro. Isso aí foi indo, até que essa própria profissão, por assim dizer, de asceta, ela passou a atrair pessoas. Por quê? Porque a pessoa que vivia assim merecia o respeito da sociedade e da comunidade. Porque se vestia lá com o manto de lã, a roupa dos pobres, e o pessoal estava acostumado com essa gente assim. Eles eram os mais piedosos, eles eram os mais sábios. Muitas vezes eles faziam milagres, tá, pessoal? Isso existe, tá bom? Existe milagre também dos santos, dos auliá-ulá, tá? E daí, essas pessoas ganhavam prestígio, ganhavam respeito. Então, muitos começaram a entrar nessa via visando esse prestígio, esse respeito. Foi aí que então os próprios mestres da espiritualidade islâmica passaram a optar por um caminho
em que eles não eram mais exteriormente ascéticos, quer dizer, eles não andavam vestidos de roupas pobres, simples. Eles eram pessoas comuns, mas interiormente eles continuavam praticando todas aquelas virtudes. Escondidos lá no seu quarto, na sua casa, eles faziam seus jejuns, faziam suas orações, faziam as suas práticas de meditação. Ninguém precisava saber. E a figura que consubstanciou essa via foi Sayyidina Junaid, que a gente falou na, na semana passada, tá? E a gente pode definir essa via, e eu quero que vocês compreendam muito bem o que eu vou falar, da seguinte maneira, da maneira como ela foi definida por por alguns mestres dessa ciência. Ela é embriaguez no interior e sobriedade no exterior. O que eu quero dizer com embriaguez, pessoal? É pessoal beber vinho? Não, não é nada disso, tá? Mas é que o conhecimento de Allah, o conhecimento de Deus, ele é uma coisa tão forte, tão poderosa, que o ser humano ele fica perplexo diante daquilo, tá? Inclusive, tá, pessoal? Tem aí uma uma corrente, tá? Porque assim, tem muitas interpretações do nome Allah, tá? Tem muitas interpretações do nome Allah. Mas uma das interpretações liga esse nome à ideia de perplexidade. É aquele ser diante do qual o ser humano fica perplexo, porque ele não consegue entender, ele não consegue abarcar, devido à sua infinitude, à sua imensidão, à sua perfeição. Então, o coração da pessoa que tem a contemplação desse ser, ele está em perpétuo estado de perplexidade, de assombro, de surpresa. Tem lá um versículo do Alcorão, da Surah Rahman, que Deus fala, Kullu yawm huwa fi sha'n. Cada dia ele faz uma coisa nova. Ninguém consegue guardar Deus numa caixinha. Quando você menos espera, buf, mudou. Isso já é assim na nossa vida, tá? A gente acha, não, tá aqui, entendi, vai ser assim, de repente, buf, muda tudo. Cada um olhe para a sua vida, vai 10 anos atrás, para as pessoas que conhecia, né? Pro tipo de coisa que fazia, como tudo mudou de maneiras completamente inesperadas muitas vezes. Deus é assim. E ele é assim, não é só todo dia, que nem está nessa frase, nesse versículo do Alcorão. Ele é assim a cada minuto, ele é assim, na verdade, segundo os mestres dessa ciência, a cada respiração. Cada respiração, para quem tem esse tipo de contemplação, é uma surpresa. Cada respiração é uma coisa nova. Quem vive imerso nessa contemplação, ele está sempre à espera da próxima respiração. O que que ela vai trazer? Se é que ela vai vir. Então eu quero que vocês imaginem a perplexidade constante e o maravilhamento, o assombro interior de quem tem esse tipo de visão. É isso que eles querem dizer com a embriaguez, tá bom? É embriaguez, então, no interior, perplexidade, maravilhamento, assombro no interior e sobriedade no exterior. Que é sobriedade? Equilíbrio. Seguir a Sharia, seguir a Sunna. Quem foi o mestre do equilíbrio, pessoal? Quem foi? O profeta sallallahu alaihi wasallam. Como era essa pessoa? Quem ele era, quem mais conhecia a Deus, pessoal? Porque ele tinha o acesso direto. Então ele vivia interiormente nesse estado, num estado de perplexidade e assombro que nós não podemos sequer imaginar. E, no entanto, olhem só a vida dele. Perfeição das virtudes.
a pessoa mais equilibrada, a pessoa mais gentil, que era gentil quando tinha que ser gentil, era gentil com todo mundo, mas quando os direitos de Deus eram violados, ele era a pessoa mais corajosa, a pessoa mais firme. Então ele era equilibrado, tá? Por isso que ele é al-insan ul-kamil, o homem perfeito. Então, mais ou menos na época do Imam Junaid, a espiritualidade islâmica assumiu essa, esse aspecto de embriaguez no interior e sobriedade no exterior. Tá? No exterior é que nem o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele era pai de família, ele foi pastor, ele foi comerciante, ele foi rei, ele foi comandante militar, cada coisa. Ele era pai, ele era marido, ele era amigo, cada coisa ele fazia certinho, tá? Esse é o nosso modelo, o modelo de todo muçulmano e daquelas pessoas que buscam o ihsan de maneira, se a gente pode dizer, mais intensa. Pois bem, quando a ciência então alcançou esse estado de equilíbrio, né, na sua forma, que ela conserva de certa forma até hoje, tá? Imam Junaid, ele foi de lá para cá, né? Ele foi, quer dizer, do século 3 da Hégira, tá? Dos anos lá 800 e alguma coisa, até hoje, ele é o imã, quer dizer, aquele que a gente segue na forma, tá? Então, uma vez que a ciência alcançou essa sistematização, assim, na forma, ela passou a ser sistematizada também na teoria, na doutrina, tá? Então, aqueles que têm o PDF aí, que eu mandei, vão ver que a gente arrolou aqui o nome de algumas pessoas com o nome em árabe depois, que são os dos livros que essas pessoas escreveram, porque foi nessa época que começaram a aparecer os primeiros tratados de espiritualidade islâmica, tá? Foi aí no século IV da Hégira, da Híjra, tá? Aí pelo ano, o que seria aqui o equivalente no calendário cristão do século X, os anos 900 e alguma coisa. Então, o que que significa que a ciência começou a ser teorizada, né? Que ela começou a ser posta em tratado? Significa o seguinte, né? Em primeiro lugar, que, bom, a gente já estava no século IV da Híjra, quer dizer, já era 300 e tantos anos de Islã. Em primeiro lugar, o pessoal começou a pôr por escrito as histórias dos mestres iniciais dessa ciência, desde a época dos companheiros até então. Então, começou a surgir um tipo de literatura chamado tabacat. Tabacat são as gerações. Então, tinha lá as biografias dos grandes mestres. Começaram a ser postas por escrito. Juntamente com as biografias dos grandes mestres, começaram a ser postos por escrito os ditos deles, o que eles tinham falado, tá? Porque, veja, como vocês sabem, a cultura árabe, quando da revelação islâmica e depois dela, ela era uma cultura oral, tá? As pessoas memorizavam os acontecimentos, memorizavam o que as pessoas diziam, memorizavam poesia, literatura, de tal maneira que quando veio o Alcorão, também as pessoas memorizaram o Alcorão, pessoas memorizaram tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou e fez. E assim também, não só nessa ciência do Ihsan, mas também nas outras ciências, as pessoas continuaram memorizando o que os mestres daquela ciência diziam e faziam.
Então, no fiqh, por exemplo, né, na jurisprudência, você tem até hoje, né, coletâneas lá dos ditos do Imam Malik, do Imam Abu Hanifa, né? Você tem os poemas do Imam Shafi, né? E assim nas outras ciências também, e também nessa aqui, na ciência do Ihsan, o pessoal começou a compilar, porque eles eram transmitidos de memória, mas começaram a pôr por escritos os ditos daqueles mestres. E sempre assim, com cadeia de transmissão. Eu ouvi de fulano, que ouviu de ciclano, que ouviu de beltrano, que, por exemplo, ó, Al-Hassan al-Basri disse tal e tal coisa, né? Então, Tabaqat, quer dizer, as biografias, os ditos, tá? E começaram a falar também do quê? Botar por escrito as virtudes. Quais são as virtudes que a pessoa que almeja crescer e nessa ciência tem que praticar, tá? E começaram a falar também dos resultados, quer dizer, quais são os estados interiores a que essa pessoa vai chegar, que ela vai alcançar. Então começaram a falar de uma coisa que chama de estados e estações, ahwal e maqamat, tá? A gente pode detalhar e vai detalhar isso aí, inshallah, numa aula seguinte, mas assim, ahwal são aqueles estados transitórios, porque passa a pessoa que está buscando chegar ao conhecimento mais perfeito possível de Deus, tá? Então eles vão falar do quê? Ah, estados de temor de Deus, estados de confiança em Deus, estados de piedade, quer dizer, escrúpulo, de você ter assim um cuidado imenso com todas as tuas ações, em seguir a Sunna, em seguir a Sharia e outros, tá? A gente vai, inshallah, numa aula seguinte aí, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses estados, né? Estados são aquelas estados interiores que a pessoa vai passando. Se ela faz tudo direitinho nessa ciência, aqueles estados se tornam estações, eles se tornam uma coisa que ela nunca mais perde. Então, por exemplo, tawakkul significa confiança em Deus. Você entregar para Deus, porque tawakkul significa assim, você colocar alguém como teu procurador, por assim dizer. Você entregar para aquela pessoa a administração dos teus negócios. Então, quem tem tawakkul em relação a Allah é quem entregou para lá a administração dos negócios da vida dele. Ele vai, que nem eu falei nessa ciência aqui e nesse caminho, a pessoa sempre vai tentar fazer tudo certinho, segundo o que a lei manda, segundo o que o profeta fazia, sallallahu alaihi wasallam, segundo o conselho daquelas pessoas mais experientes e mais boas e mais sábias. Mas o resultado final de tudo está entregue nas mãos de Allah. Agora imaginem você, porque todos nós já tivemos na vida, em algum momento, momentos de confiança em Deus. Todos nós já tivemos momentos, não é verdade? Em que a gente consegue entregar algo para Deus. Mas imagina se isso aí for um estado constante em você que você nunca mais perde. Esse é um dos frutos desse caminho. E as pessoas que começaram a sistematizar esse caminho por escrito começaram a falar, então, de desse fruto e de outros frutos semelhantes que também se fixam no coração das pessoas à medida que elas vão progredindo, tá? E em tudo isso tinha também uma terminologia técnica, como em toda a ciência, que começou a ser posta por escrito por esses autores, tá? Então aí, quem tem o PDF pode ver, e se não, depois eu mando de novo no grupo. Mas a gente está aqui no século IV, né? Eu coloquei aqui alguns nomes, né? Então, as datas que eu tenho aqui são as datas de morte dos autores, tá? As datas de morte, primeiro o ano da Híjra,
depois o ano do calendário gregoriano, né, do calendário cristão. Então, em 378 da Hijra, que dá 988 do calendário gregoriano, a gente tem As-Sarraj At-Tusi, né? Al-Luma' fi Tasawuf. Luma significa os raios, os lampejos, né? E é um tratado em que ele procura mostrar que essa ciência ela é totalmente ortodoxa, quer dizer, conforme a tradição vinda do profeta e dos companheiros, que a paz esteja com todos eles, tá? Você tem um outro aqui, Abu Bakr al-Kalabadi, At-Ta'arruf bi Madhhab Ahl Tasawuf, né? E depois tem um outro, esse terceiro livro aqui que é muito famoso também, Abu Talib al-Makki, Qutul Qulub. Qutul Qulub significa alimento dos corações. É um livro que até hoje é extremamente lido. Por quê? Porque ele fala da prática. Ele fala assim da ética da pessoa que tem que ser seguida pela pessoa que tem essa ambição de conhecer a Deus, né? Da moral que ela tem que ter no seu, na sua ação, no seu comportamento, as práticas de adoração a que ela deve se dedicar. Então, Kutul Kulub é um livro extremamente importante e que serviu de modelo para aquele que talvez seja um dos maiores livros, que muitos sheikhs, né, muitos mestres consideram o maior livro de espiritualidade islâmica, que é o livro do Imam Al-Ghazali chamado Ihya Ulumuddin, que é a revivificação das ciências da religião, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Depois, no século V, é que você tem assim os principais autores, né? Você tem o Abu Abdurrahman as-Sulami, que ele tem vários tratados pequenos, né? Então tem um que, inshallah, a gente vai publicar que chama Kitab al-Futua. Futua, pessoal, significa nobreza. Então é um livrinho que ele escreveu só sobre o caráter nobre que deve ter a pessoa que se dedica a isso aqui. Tá? Futua, na terminologia, muitas vezes é entendido no mesmo sentido que os cristãos medievais ou os europeus medievais falavam de cavalaria. Quer dizer, aquela pessoa que ela tá na vida para fazer o bem para os outros, né? Que renuncia aquilo que ela mesma teria direito em prol dos outros. Então esse é um livro muito bom, Kitabul Futua, né? Tem outros livros, Adabu Sorba. Adabu Sorba é um livro que trata de como as pessoas que seguem essa via devem se comportar umas com as outras. Tá? Como você deve se comportar com aqueles que são mais velhos, mais adiantados, mais sábios, com aqueles que estão no mesmo nível de você, com aqueles que são mais novos do que você, que estão entrando agora, estão começando agora. Para tudo tem um comportamento apropriado. Essa noção se chama adab, em árabe. Adab. Cortesia, comportamento correto. Uma coisa muitíssimo importante também nessa ciência. E o tratado dele foi um dos primeiros a falar sobre isso aí. Depois teve inúmeros outros, né? E outros, tá? Abu Nuaym, Hilyatul Awliya, quer dizer o ornamento dos santos. Awliya a gente traduz por santos, tá, pessoal? Santo não é, só para deixar claro, santo não é uma imagem que você bota lá e adora. Não, santo é uma pessoa próxima de Deus, aproximada, tá? Protegida por Deus. É tradução de wali, que é um termo do Alcorão. Tá? A pessoa, o ali é o aliado de Deus, aquele que Deus toma por aliado e a quem ele protege. Tá? Então, o Ornamento dos Santos também é um livro que conta histórias das pessoas que se dedicaram a essa ciência desde a época, desde os grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Livro muito interessante, tá? E a gente oportunamente, pessoal, já pediu bibliografia. Infelizmente, né, esses livros aqui ainda não existem em português, mas a gente vai passar a bibliografia para vocês, desses livros em línguas que talvez sejam mais acessíveis que o árabe, como o português, o francês, ou melhor, o inglês, o francês, a gente vai passar, tá? Não se preocupem, eu só preciso de um tempinho para sentar e escrever.
Daí tem esse terceiro aqui, Abdul Karim al-Kushairi. Ele reescreveu um livro chamado Ar-Risalat al-Kushairiyya, quer dizer, a epístola, a carta de al-Kushairi, que é, de todos esses que estão escritos aqui, o mais clássico de todos. Tá bom? É um livro em que ele primeiro lista. Lembra aquelas definições todas que eu trouxe aqui para vocês, as definições da ciência do Ihsan? A maioria foi tirada desse livro. Por quê? Primeiro, ele vai listar pontos de doutrina, tá? Que os mestres dessa ciência falaram. Ele vai falar sobre o entendimento que eles têm do Tawhid, quer dizer, do monoteísmo, né? De você declarar a unidade de Deus. Porque as pessoas que se dedicam a essa ciência aqui, pessoal, olha só, o objetivo delas é declarar a unidade de Deus, não só com a língua, não só falar La ilaha illallah, mas com todo o seu ser. Lembra que a gente falou aqui? Como eu recebi tudo dele, eu tenho que dar tudo para ele, adorá-lo com tudo o que eu sou, tudo o que eu sei, tudo o que eu tenho. Isso é, no entendimento dos autores e dos expoentes da ciência do Ihsan, o verdadeiro Tawhid, a verdadeira declaração de unidade. É uma declaração que você não faz com a voz, mas você faz com a tua vida. Entendam isso, pessoal. É uma coisa aqui que a qual nós podemos aspirar. Então, o Imam Kushairi vai começar falando sobre o que esses mestres falaram sobre a ciência do Tawhid, quer dizer, o que é o Tawhid para a gente, para quem quer isso aí, a adoração perfeita, tá? Depois ele vai apresentar também biografias, ele vai apresentar terminologia e conceitos e vai apresentar vai falar daqueles estados e estações de que eu falei para você. Eu sei que vocês já devem estar querendo assim, né? Que eu fale entre um pouquinho na substância, mas a gente vai oportunamente, tá? Oportunamente. Eu estou querendo assim que vocês entendam um pouquinho o como essa ciência se desenvolveu para que a gente tenha uma ideia de como ela está hoje. Mas vamos passar rapidinho, então. Daí tem Al-Hujwiri, que foi o primeiro a escrever em persa, tratado sobre essa ciência, e uma das irmãs no grupo hoje falou isso, que ela reconheceu essa palavra persa. O que é persa? Persa é a língua iraniana, tá? Farsi é uma língua importantíssima no mundo e principalmente na história do Islã, porque os persas foram o primeiro povo que entrou na religião depois dos árabes. E as contribuições que eles deram foram imensas, né? E uma das maiores contribuições que eles deram foi exatamente para a ciência da espiritualidade islâmica, porque a literatura sobre a ciência em persa é muito grande. E ela assume. Ah, tá. A palavra é madhab, foi isso? Desculpa, então. Depois a gente vai chegar lá. Mas isso aqui eu estou falando é importante. A, a literatura sobre a ciência em persa é muito importante e principalmente a parte poética, tá? Porque muitas vezes os autores que tinham esse maravilhamento diante de Deus, eles conseguiam transmitir aquilo que eles percebiam principalmente por meio de poesia. Tá? E a gente pode depois indicar também alguma coisa nesse sentido para vocês. Então, tem um poeta muito famoso chamado Rumi, talvez você já tenha ouvido falar, que escreveu em persa, né? Que até hoje os poemas dele são recitados, lidos, decorados, né? E que são realmente fantásticos, bonitos, né? E em árabe também, as manifestações dessa ciência em árabe, na forma poética, também são muito importantes, tá? Enfim, Abdullah al-Ansari, outro autor, tá bom? E no século quarto, no século sexto, perdão, Al-Ghazali, tá? Que morreu no comecinho do século sexto da Híjra e no ano que seria aqui no calendário ocidental, 1111, tá? Um número fácil de lembrar. Imam al-Ghazali, ele foi muitíssimo importante. Por quê?
Porque ele escreveu esse Ihya Ulumuddin, essa revivificação das ciências da religião, tratando somente, ele não falou sobre os frutos da busca do Ihsan. Não falou sobre os frutos, mas falou sobre o que a pessoa tinha que fazer. São 40 livros. É um livro composto de 40 livros sobre o que que a pessoa, tá, que almeja pôr em prática a religião na sua integralidade deve fazer. Então ele vai falar sobre um monte de virtudes, vai falar sobre coisas que as pessoas devem evitar, tá? Vai falar sobre ah, estados interiores que a pessoa deve buscar, né? Vai falar sobre casamento, sobre interações sociais, comércio, tudo isso. Como é que a pessoa deve se comportar em cada uma dessas situações. Esse aí é um livro importantíssimo, tá? Que, por ser comprido, ele não é tão fácil assim de traduzir, mas também a gente tem essa intenção de fazer e fazendo aos poucos, e que já existe em traduções, por exemplo, para o inglês, tá? Que a gente também vai indicar para vocês depois. E o Imam Al-Ghazali tem um outro livro chamado Al-Munqidh min ad-Dalal, que ele traduzir literalmente é aquele que salva do erro, ou que salva do desvio, que é a sua autobiografia intelectual e espiritual, na qual ele conta como ele foi chegando a conhecer e praticar essa ciência e a obter os frutos dela. E esse livro é um dos livros que, inshallah, na aula que vem a gente vai ler um trechinho dele para vocês entenderem um pouquinho o que que se busca, o que que é esse conhecimento que a gente vive falando aqui, que é o fruto dessa ciência. Esse vai ser o tema da próxima aula e para isso, inshallah, a gente vai ler um pouquinho desse livro do Al-Ghazali porque ele fala sobre isso, tá bom? Pois bem, no século VI, quer dizer, aí no que seria aqui no calendário ocidental o século XII, né? Os 1100 e alguma coisa, foi quando essa ciência ela sofreu uma outra transformação que deu para ela uma cara nova que permanece até hoje, que foi o seguinte: até então, quem queria aprender procurava lá um professor e sentava lá com ele, né? E aprendia. De repente ele podia aprender um pouco com esse professor, depois ele ia buscar outro, aprendia com outro, e assim ia indo. Não existia exatamente escolas dedicadas exclusivamente a essa ciência do Ihsan, tá? Mas nessa época, especificamente com um grande wali de Alá, um grande santo chamado Abdul Qadir al-Jilani, vão começar a se formar o que se chamam as escolas ou ordens dessa ciência do Ihsan, tá? Em linguagem ocidental, a gente fala de ordens, ou fala-se de ordens, por analogia com as ordens monásticas dos católicos, dos ortodoxos e coisa e tal. Quer dizer, são grandes escolas que seguem um método específico, tá? Para que as pessoas possam, para facilitar para as pessoas a prática disso aqui. Em árabe, o nome é tariqa, tá? Tariqa. Tariqa significa o quê? Via, caminho, tá? Até então, esse termo era usado simplesmente para designar o método desse ou daquele professor, tá? A partir do Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, ela vai passar a designar, esse termo vai passar a designar o grupo, tá? Ou a ordem das pessoas que seguem um determinado método sob a direção de um determinado mestre, tá? E tem muitas, né? Se discute muito sobre por que o Tasawwuf, ou essa ciência, começou a se organizar dessa maneira, mais ou menos nessa época, tá? Mas o que aconteceu na prática foi o seguinte: veja, era uma época em que o Império Islâmico estava entrando em colapso. Sheikh Abdul Qadir, para vocês terem uma ideia, ele viveu na época da Primeira Cruzada. Sabe o que aconteceu na Primeira Cruzada? Os europeus juntaram lá um exército, foram lá para o Oriente Médio e conquistaram Jerusalém.
tá? Quer dizer, a terceira cidade mais sagrada para os muçulmanos nessa época caiu em poder dos cristãos. Isso aí foi visto como uma tragédia. E não é que foi visto, foi uma tragédia muito grande. Depois de um período de imensa expansão da religião, ela começou a sofrer reveses no campo político, no campo militar, no campo social, o tecido social entrando em colapso, né? Então, por exemplo, Bagdá, cidade onde morava o Sheikh Abdul Qadir, onde ele foi morar, né? Ele não nasceu lá, era a capital do Império Islâmico, do Califado. Só que nessa época, os califas, os reis, eles já eram muito fracos. Tá? Eles estavam entregues lá para a busca dos prazeres, do dinheiro, e o governo era uma coisa abandonada. O cuidado do povo era uma coisa abandonada por eles, tá? E por isso, então, quer dizer, estava tendo problemas sociais, problemas políticos, estava tendo reveses no, no, na, no campo militar, e a própria moral do povo estava impactada, né? O pessoal basicamente estava assim, abandonando a religião. Não abandonando formalmente, mas na prática. Bom, Abdul Qadir al-Jilani, ele então, ele constituiu esse tipo de organização para dar, para tentar recuperar um pouco e dar um pouco de estrutura e organização social para o povo, para as pessoas, tá? Ele era uma pessoa extremamente carismática. Os califas em Bagdá tinham medo dele, porque ele também era uma pessoa assim que ah, de muita moral, né, que o povo seguia. E ele organizou as pessoas, ele deu para elas uma nova estrutura social, né, deu para elas um novo sentido de coesão por meio da participação nessa ordem. Então, pode parecer estranho assim, não, uma pessoa fez tudo isso. Veja bem, naquela época, né, dizem os biógrafos que o Sheikh Abdul Qadir, ele era, primeiro, pessoal, o Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, ele era um grande, ele era o Sheikhul Islam, quer dizer, a maior autoridade da época em matéria de jurisprudência da escola Hanbali. Então ele não era só um sheikh de Tasawuf, um cara da ciência do Ihsan. Não. Ele era, assim, uma pessoa, assim, jurista, teólogo. Ele era, assim, uma pessoa completa nas ciências religiosas, tá? Então ele fazia pregações públicas na cidade de Bagdá que chegava a juntar 70 mil pessoas. Isso aí segundo os biógrafos da época. O pessoal fala que é aqui, mais ou menos que nem aqui, vamos dizer assim, vai ter um show, sei lá, de algum artista famoso. Eu, quando era novinho, enfim, o pessoal fazia isso. Vai ter um show de não sei quem, então o cara vai lá, ele dorme na fila para catar o ingresso, para esperar começar, para ele pegar um bom lugar. Tá escrito que o pessoal fazia isso com os sermões do Sheikh Abdul Qadir. Ele chegava na noite anterior para esperar, para poder ficar perto, para poder ouvir. Então, ele teve uma função social muito importante e fez parte dessa função social a constituição da ordem, da tariqa, tá? Por quê? Porque todo mundo que entrava passava a ter uma relação entre si que lembrava, ou melhor, que recordava as pessoas de como deve ser a fraternidade islâmica. Porque, sabe, olha, deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. Naquele comecinho da religião, né, que tinha lá o profeta, o Sahaba, e que depois, na transição para aquele período em que o império começou a crescer e que os governantes já não eram mais os quatro califas, já eram outros governantes, né?
Por exemplo, tinha testemunhos das pessoas que diziam o seguinte: olha, teve uma época em que se uma pessoa me dizia que ela era muçulmana, eu não perguntava mais nada. Eu podia confiar nela de olhos fechados. Mas o pessoal dizia, hoje em dia não é mais assim. Vocês entendem? Dentro da ordem fundada pelo Sheikh Abdul Qadir, esse tipo de relação se restabeleceu. Ah, você é membro disso aqui, eu confio em você. E isso explica por que que a coisa cresceu tanto, tá? Essa ordem existe até hoje. E daí esse mesmo modelo, tá? Esse mesmo modelo se repetiu com outros mestres depois do Sheikh Abdul Qadir, tá? Por exemplo, o Imam Suhrawardi, Imam Shadili, Imam Naqshbandi, todos eles deram o nome a determinadas ordens, tá? Então a ordem tinha primeiro esse aspecto social, segundo, o método era regulado, quer dizer, era mais ou menos igual para todo mundo que estava ali dentro. Então cada uma dessas ordens tem, por exemplo, uma coisa que chama wird. O que que é o wird? São certas preces que a pessoa faz todo dia, dhikr. Eles pegavam da tradição profética, né, transmitida, alguns adhkar, quer dizer, alguns dhikr, que a pessoa falava, e daí eles transmitiam numa fórmula específica para que todas as pessoas filiadas à ordem fizessem aquilo. Isso continua até hoje, tá? Cada ordem tem o seu wird, que se chama, ou aurad no plural. Tá? Então você tem assim esse sistema de apoio social, de coesão social, você tem essa sistematização das práticas, tá? E você tem uma revivificação da moral do povo. Por quê? Porque até então, pessoal, até então, a ciência do Ihsan era uma coisa reservada a pouca gente. Não é todo mundo que tem pique de unificar o seu ser e dedicar ele inteirinho a Deus. Entendam que isso não é uma coisa fácil. Mas nessa época começou a ter, por causa das ordens, o que o Sheikh Abdul Qadir fez assim: olha, é o seguinte, aqui vai ter as pessoas que querem isso aqui, mas vai ter também todo mundo. Mesmo que você não queira seguir esse caminho assim, da maneira mais estrita, você cabe aqui também. Daí tem aqui assim, ó, você pode fazer isso aqui, é um pouquinho menos, mas tudo bem. Teve então essa popularização do método, a criação de um método mais, vamos dizer assim, simplificado para que qualquer pessoa pudesse praticar e obter alguma coisa, tá? Então, por exemplo, a partir de então se falava, porque até então, até a constituição das taricas, pessoal, era assim, quem entrava era porque o cara queria mesmo, não, quero chegar no fim do caminho. Adorar a Deus como se eu o visse, porque se eu não o vejo, ele me vê. Mas a partir de então, né, graças ao Sheikh Abdul Qadir e a outros auliá, a outros santos carismáticos que nem eles, que fundaram ordens semelhantes, muita gente passou a entrar apenas para se beneficiar do quê? Da baraka, da bênção daquelas pessoas. Isso é mais ou menos o seguinte, pessoal. Imaginem vocês o seguinte. Tem uma pessoa, imaginem vocês tem uma pessoa que é extremamente piedosa. Quer dizer, ela é assim uma pessoa de religião, uma pessoa que cumpre a religião, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que trata todo mundo bem e que quando você tem uma dúvida, você pode pedir conselho para ela que ela vai te dar um bom conselho. Imagina se você e cada um de nós não chegaria para essa pessoa e falar: Ô fulano, reza por mim para Alá, que eu tô com problema X, Y e Z. Por que que a gente pede para essa pessoa rezar pela gente?
Vocês já fizeram isso? Isso é muito comum, especialmente no Islã. A gente pede assim, nós pedimos que os outros rezem por nós sempre, mas especialmente essas pessoas piedosas. Por quê? Porque elas são aproximadas de Deus. As orações delas são ouvidas. Então, muita gente começou a se congregar em torno desses santos em busca desse tipo de baraka que a gente fala. O que que é baraka? Essa graça. Em árabe é baraka, essa bênção. A bênção que poderia vir para elas por meio dessas pessoas altamente piedosas. E isso aí contribuiu mais uma vez para quê? Para essa coesão social de novo. Essa reconstituição da Irmandade Islâmica que começou nessa época por esse meio, tá? E caso vocês estejam pensando que é exagero isso, eu quero mostrar para vocês, falar para vocês isso para terminar, tá, pessoal? Falar para vocês de um dado, para vocês verem a importância disso aqui. Eu falei que na época do Sheikh Abdul Qadir, Jerusalém tinha caído em poder dos cristãos, tá? Na primeira cruzada. Ela ficou em poder dos cristãos por 90 anos. Ou 90 e algum. Quantos mesmo, Mansur? Bom, 90 e tantos anos. Tá? Ela ficou lá. Vocês sabem quem que reconquistou Jerusalém? Foi um homem chamado Salahuddin. Saladino, em português. Vocês sabem quem que foi o professor do Saladino? Um dos professores dele, o Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. E os professores, os principais professores de religião do Saladino, que eram pessoas extremamente religiosas, além de ser um grande, o maior guerreiro da sua época, foram todos alunos do Sheikh Abdul Qadir. Isso é para mostrar para vocês o quanto a influência que teve essa revivificação espiritual e moral promovida por essa pessoa em particular, Abdul Qadir al-Jilani, e também por outros que fizeram esse mesmo tipo de coisa de, vamos dizer assim, levar a espiritualidade para o povo e tornar ela uma coisa relativamente acessível a todos. Isso se fez por meio dessas ordens, tá? Tariqas, turuk é o plural em árabe, tá? Que existem até hoje, tá? Esse aí, a partir dessa época, esse passou a ser o meio, vamos dizer assim, normal de transmissão dessa ciência, né? Dentro das ordens, tá? E elas tiveram essa influência muito grande, influência que permaneceu por muito tempo e que só foi abalada quando começou o colonialismo ocidental e um trabalho especificamente feito pelas potências ocidentais para enfraquecer as sociedades islâmicas por meio do enfraquecimento dessas ordens e das pessoas dedicadas a essa ciência, tá? Isso aí é uma coisa que a gente vai falar brevemente, inshallah, quando a gente falar sobre o estado da espiritualidade islâmica hoje, para a gente explicar o que está acontecendo e por que que ela chegou no estado em que se encontra hoje, tá? A gente vai retomar então essa história quando for falar disso, o estado da espiritualidade islâmica hoje. Não é a próxima aula, é alguma aula um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu quis chegar hoje até a constituição das ordens, das taricas, das turuq, para vocês entenderem de que maneira elas surgiram, por que surgiram e de que maneira elas se diferenciam do que via antes. Elas são uma popularização, uma extensão da espiritualidade islâmica para todos, para suprir não só as necessidades espirituais das pessoas, mas até as necessidades de coesão social. E isso aí foi feito e durou e permaneceu vivo e operante por séculos. Tá bom?
Então a gente vai retomar, inshallah, essa história quando a gente for falar do estado atual dessa ciência, né? E mas na aula que vem, não. Na aula que vem eu vou querer fazer um parênteses em que eu vou falar ah, especificamente sobre o que que é esse conhecimento que esse pessoal que pratica isso aqui diz que quer e diz que obtém. Que tipo de conhecimento é esse? Porque naturalmente a gente conhece, né? A gente tem o conhecimento dos sentidos, tem o conhecimento racional. Esse aqui é uma outra coisa. O que que ele é realmente? Então a gente vai falar sobre isso. Para isso a gente vai pedir ajuda do Imam Al-Ghazali e a gente vai falar de outras coisas também que eu acho que daí vai entrar bastante na substância, assim, do, dos frutos dessa ciência, tá bom? Então, por enquanto é só, tá? Eu acho que já chegamos aí em uma hora de aula. Então, eu vou pegar perguntas, tá? É, aqui tem alguma, Daniel? Não? Então, eu vou pegar aqui no pergunta do pessoal aqui no online, né? Então, a Bruna está falando, na verdade, a palavra é mata. Ô, Bruna, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque essa é uma pergunta muito importante e eu vou reservar 5 minutos no final para falar sobre isso e aqueles que quiserem podem ouvir também. O que que é esse papo de mata, tá? Eu vou explicar isso para você e vai servir para todos também. Desculpa, pessoal. Então, eu vou, eu vou falar daqui a pouquinho sobre mata, mas a pergunta do Tiago. Os Abássidas, primeiro da Bruna, eram os Abássidas os últimos nessa época. Sim, na época do Sheikh Abdul Qadir ainda era, né, ainda eram os Abássidas, né? Só que já estava o Império entrando em colapso, né? E a coisa foi degringolando até que em 1268 teve a invasão dos mongóis e acabou o Império Abássida. Mas já naquela época os califas eles eram inoperantes, né? E o poder, na verdade, já estava assim desagregado e cada região era comandada por príncipes, né, separados, de maneira que essa coesão social estava sofrendo, né? Então, o Tiago pergunta: seria Salahuddin o grande expoente da Futua? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, ele era assim. Ele é assim, a encarnação da Futua, encarnação da nobreza. E as histórias sobre ele mostram isso, quer dizer, até com os inimigos dele, né? Como ele era com os inimigos, quer dizer, Salahuddin era o seguinte: ah, não, eu tenho que invadir ou conquistar aquela cidade. Só que é o seguinte, agora o rei ou o príncipe que está lá, ele vai casar. Então é o seguinte, para a batalha, né? Vamos deixar ele casar, manda presente para ele, tá? Vamos mandar presente de casamento, deixa lá uns dias para ele, depois a gente retoma. Ele era assim, eu tô falando de exemplo real, tá? Ah, não, o inimigo ele tá com problema, tá doente, não, manda os meus médicos para cuidar dele, para daí a gente poder lutar. Vocês veem, isso aí isso não é só ser um guerreiro, é ser uma pessoa, um guerreiro que tem tem espiritualidade, é uma pessoa espiritual, tá? Então ele é assim a imagem perfeita da futua, da cavalaria islâmica, da nobreza islâmica, tá? E ele foi formado pelo Sheikh Abdul Qadir. Inclusive, a maior glória para qualquer guerreiro é morrer mártir, né? E Salahuddin, ele não morreu mártir, ele morreu de velho, né? E o pessoal falou, mas como que você fez tanta coisa? Você reconquistou Jerusalém, você unificou a Síria e o Egito, tanta coisa ele fez. Como que você não morreu mártir? Ele falou, eu não morri mártir, isso aí no leito de morte. Ele falou, não morri mártir, porque quando eu era criança, meu pai me levou para o Sheikh Abdul Qadir al-Jilani e ele pôs a mão no meu pescoço e fez uma oração, tá? E de modo que aquele pescoço ficou protegido, nenhuma espada podia acertar, tá? Então isso aí também, coisa documentada.
tá? Então, assim, de onde veio essa futua? De onde veio essa nobreza de Salahuddin? Veio da dedicação dele a essa ciência por meio do que ele aprendeu com o Sheikh Abdul Qadir e com os alunos do Sheikh Abdul Qadir. E eu estou dando aqui o Sheikh Abdul Qadir como exemplo porque ele foi o iniciador desse tipo de organização, tá? Mas igual a ele tem outros também. Tá? Então aqui a Simone pergunta: o que ou quem define o que são os santos? Como identificá-los? Eles ainda existem nos dias atuais? Isso é muito importante, porque quando a gente fala santo, eu entendo que muita gente não gosta dessa palavra, por quê? Porque ela lembra alguma coisa dos católicos. E nos católicos o cara é santo porque o Papa falou, certo? É assim, o cara teve lá virtudes e tal, não sei o quê, ele era virtuoso, ele era sábio e tal, mas depois que ele morre, daí tem que ter alguns milagres documentados, e daí tem assim, um decreto papal que decreta, esse cara é santo. Pra gente não tem absolutamente nada disso, tá? O que tem pra nós é o seguinte, primeiro, quem sabe se uma pessoa é santa ou não é Alá. Nós aqui temos indicações, indícios. Quais são esses indícios? Primeiro, aquela pessoa, eu não sei em que ordem falar, mas assim, tem que juntar duas coisas. Primeiro, aquela pessoa, ela tem uma aura de baraka, de graça, de bênção. As orações dela são ouvidas, o conselho dela é bom, onde ela vai, ela espalha o bem, ela espalha a paz. E ao mesmo tempo ela é uma pessoa que segue a lei islâmica de maneira estrita, que segue a suna do profeta, tanto quanto possível, sallallahu alaihi wasallam. Porque se eu tiver alguém aqui, isso para nós, né, muçulmanos, se eu tiver alguém aqui, não, que tem essa aura de paz, mas o cara não segue a lei, ele bebe, ou sei lá o quê, eu não vou dizer que ele é um ali de Alá. Então tem que juntar essas duas coisas. E daí o que acontece? Aí a gente tem indícios de que aquela pessoa é um ali. Nunca vai ter um papa ou nunca vai vir ninguém e falar, não, tal pessoa é um santo. Isso não existe para nós. Mas cada um de nós tem a sua firaça. O que é firaça, pessoal? Firaça é uma palavra árabe que significa é uma visão espiritual das coisas. Todo crente tem firaça. Então, ele vai captar alguma coisa em certas pessoas. E ele pode chegar à conclusão assim, não, é possível que essa pessoa seja um wali de Allah. O waliullah, quer dizer, um amigo de Allah, um aliado de Allah. Alguém que Allah escolheu para ser seu aliado, tá? Ela vai saber com certeza só se Allah der uma revelação para ela. Pode acontecer também. Algumas pessoas podem ter um sonho que fala, olha, fica perto de fulano, porque ele é um ali. Pode ser. Tá? Mas a gente não vai esperar isso. A gente, cada um de nós, ele tem a sua estimativa para olhar. Não, essa aqui me parece uma pessoa de quem eu devo ficar perto. Essa aqui me parece uma pessoa para quem eu vou pedir orações. Essa aqui me parece uma pessoa para quem eu vou pedir conselho. Segundo um dos meus professores, todo crente, né, toda pessoa que é muçulmana e tem fé, ele é um wali de Allah em algum grau. E isso é uma maneira boa de a gente entender a coisa. Toda criancinha, quando nasce, é um wali de Alá, por causa da sua pureza. Então, por isso também que é normal para nós muçulmanos, a gente não. A gente pede, eu encontro alguém, por exemplo, Mansur vai embora, reza por mim. Ele fala, reza por mim. Por quê? Um de nós dois pode ser um wali de Alá. Eu não, mas ele talvez seja um wali de Alá. Alá sabe. Mas, de qualquer maneira, a gente vai sempre pedir orações, pedir conselhos para aquelas pessoas que nos parecem mais sábias
que nos parecem ter algum tipo de aura de paz e que são pessoas corretas. Essa é a grande questão. Se o cara começa a escorregar no ser correto, daí já não é um sinal negativo. Mas resumindo, nós não temos, não somos que nem os católicos que têm uma definição oficial dos auliá, de quem é um wali, tá? Mas se eles ainda existem nos dias atuais, sem dúvida nenhuma. Eu sei disso porque tem hadith sobre isso, tá? Tem um hadith que o profeta fala, sallallahu alaihi wasallam, de uma categoria de santos, tá? Que são os chamados abdal, uma categoria de auliá. Toda vez que um deles morre, outro entra no lugar. E eles são em número de 40. Então, pelo menos esses têm, mas deve ter muito mais do que isso. Segundo outros sábios, vão dizer que sempre tem 124 mil lá vivos. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente não é obrigado a acreditar, mas que sempre tem, tem. Sabe por quê? Porque se não tivesse, a religião já tinha morrido. Porque a religião, ela vive no coração. Veja, pessoal, entendam isso. Olha, a religião não é livro, não é papel e tinta. A religião não é uma regra exterior que você segue. A religião não é uma imagem qualquer, assim, uma mesquita, ou ela não é o corpo das pessoas. A religião é algo que vive no coração do crente. E ela vai estar tanto mais viva e tanto mais completa quanto mais perfeito for aquele crente. Quanto mais aquele crente for um homem perfeito, uma mulher perfeita. A religião vive no coração dos auliá. E isso que nós temos aqui, que a gente pratica, é o quê? É um pedaço, uma parte. Ela está plenamente viva no coração daquelas pessoas. Ela é uma realidade viva no coração delas. E a gente aqui pratica o exterior dela. Para quê? Para ver se um dia ela se torna também para nós uma realidade viva. O que que ela se tornar uma realidade viva em nós? É o objetivo disso aqui, é o Ihsan. Dá para entender isso ou tá assim muito fora da casinha? Tá. Deu para entender, Simone, o que eu quis dizer? O que eu quis, dizer- Perfeitamente. o que eu quis dizer é que necessariamente existem essas pessoas porque a religião não morreu. E porque está previsto, profetizado, que ela vai ficar até a volta de Jesus, que a paz esteja com ele. Então nós sabemos, a gente pode ter tranquilidade. Quanto a gente dizer, fulano é assim, é isso, fulano é aquilo, isso aí a gente não pode falar, a gente não tem esse conhecimento. A gente pode falar dos indícios. Olha, eu conheço fulano, ele é um cara, olha, Machalá, pede oração para ele. E assim vai, pede conselho para ele, tá bom? Simone, eu queria fazer um comentário sobre a SESI que marcou muito desde a primeira aula. Você queria fazer? Pode falar, Simone. Assalamu alaikum, boa noite a todos, né? O senhor estava falando desde a primeira aula, se não me engano, é, que esse conceito de ascese acho que fica um pouco mais teórico, assim, hoje em dia do que prático, né? Que a gente, né, vive num mundo social que é muito diferente daquele que os sábios, né, e os profetas viveram, óbvio. Mas, assim, a gente pensar hoje em dia, que nem, por exemplo, é, pessoas que não são muçulmanas como eu, mas que acompanham o Islã já há alguns anos, assim, que admiram a religião e estudam, vai ficando muito claro também esse conceito de ascese, da gente se distanciar um pouco dessas coisas que a gente estava acostumado a viver, principalmente aqui no Brasil.
né? Que a gente não nasceu muçulmano, tem os nossos costumes, as coisas que a gente convive. E me marcou muito porque eu fiquei pensando assim, desde aquela primeira aula, né? Como que a gente pode colocar em prática essa ascese hoje em dia, né? Da gente buscar sempre assim, que nem o senhor estava falando agora, uma pessoa que tenha um conselho melhor, uma companhia que seja melhor, né, uma forma de adquirir conhecimento, ou, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem prático. Ah, eu trabalho num lugar em que eu abro caixas que contêm produtos, então naquelas caixas eu preciso passar um estilete. Então já me falaram assim, olha, se você por algum acaso passar um estilete num produto que seja caríssimo ou barato, você pega e fala para gerente que já veio assim, né? Uhum. Que não foi você que fez. Então eu já virei Entendi. no mesmo instante e falei, não, porque se o que eu estou tentando buscar, tentando conhecer ao longo de todos esses anos, então por um lapso, por uma bobagem, né, eu vou estar jogando tudo isso fora, né? E imediatamente, numa outra conversa, assim, eu falei, olha, o dia que isso acontecer e eu fizer algo que seja nesse sentido, eu já vou falar para você que aconteceu assim, porque a gente toma já um outro sentido de consciência, né? Então, eu acho que isso aí me marcou muito, assim, coisas que eu já vinha falando e pensando. Então, quando o senhor falou da ascese, para mim ficou muito claro, assim, qual é o tipo de ascese que a gente vai praticar. Não ficar em grupos, né, que não tragam nenhum conhecimento, nenhuma coisa elevada, bela, bonita, que a gente possa compartilhar, nessas coisas que a gente está acostumado. Então, eu só queria falar isso porque eu fiquei muito, assim, gostei muito desse seu comentário, assim, desde a primeira aula, e o senhor vem falando isso até hoje. Tá, Obrigada. olha, maravilha. Quer dizer, eu achei muito bom isso que você está falando, porque assim, embora a gente não pratique mais aquela ascese dos primeiros tempos, quer dizer, a gente não vai. Pessoal, veja olha o que que aquela gente fazia. Não, eu vou fazer o Rage. É o seguinte, eu vou fazer o Rage, eu não vou levar comida e não vou mendigar, não vou pedir. Eu vou esperar Deus me alimentar. Olha o grau de ascese que as pessoas viviam. Isso nós não fazemos mais e não podemos fazer. Tá? Ninguém tente fazer porque vai se dar muito mal. Mas alguma coisa a gente sempre pode fazer. Alguma coisa a gente sempre pode. Sempre tem uma coisa que a gente pode renunciar. Sempre tem alguma coisa em que a gente pode e deve melhorar, tá? E tem, para quem é muçulmano, no caso, tem um mês do ano, que é o Ramadã, em que a pessoa naturalmente vai fazer algum tipo de ascese. Que ela vai fazer aquele jejum e ela vai aproveitar aquilo. Ela vai fazer aquele jejum, vai fazer aquelas orações, né? Mas, perfeita colocação, quer dizer, sempre tem alguma coisa que a gente pode renunciar mesmo, em favor de algo melhor, né? Não tenho a menor dúvida. A ascese só é possível longe da sociedade. Infelizmente, o mais simples dos seres humanos pode contaminar um asceta. É, veja, que nem a gente tem que ter presente que alguma coisa que assim, primeiro, a vida em sociedade é uma necessidade para nós, né? E eu sei, eu já senti isso e todos nós já sentimos. Tem uma hora que a gente fala, meu, eu queria estar sozinho, porque a vida em sociedade, a vida com os outros seres humanos é muito difícil. Sempre tem alguém pronto para te enganar, né? Sempre tem as más companhias que vão ficar falando coisas ruins, falando mal dos outros, etc e tal. E mais que nem eu falei, a gente tem que andar assim, é num fio de navalha hoje. Ao mesmo tempo que a gente está na sociedade, a gente tem que ir separando assim o joio do trigo e escolhendo sempre o melhor lado. As melhores companhias, eu acho que eu diria que é a coisa mais importante. Escolher as melhores companhias, tá? Porque a gente, como muçulmanos, a gente não foi feito mesmo para viver totalmente isolado, né? Não faz parte do nosso caminho isso aí.
E não faz parte do caminho da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não consegue viver assim. Eu digo isso com tristeza, né? Mas mesmo entre os monges cristãos, que eu já cheguei a conhecer, tá? Vários, em vários mosteiros e coisa assim, nem sempre eles vivem aquilo da maneira correta. Muitas vezes aquilo é um pretexto para, não é para se aproximar de Deus, mas para fazer coisas erradas. Não estou falando de todos, de maneira alguma. Eu estou falando que a questão assim da ascese, do isolamento, do monasticismo é uma coisa para muito pouca gente, tá? Você quer falar, Simone? Quer falar? Pode falar. E você levantou a mão, não sei se. Ei, Simone, você levantou a mão, queria falar? Não, né? Acho que ela congelou lá. Vamos fazer o seguinte, ó, pessoal, eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu queria só fazer essa pergunta da Bruna. Ela não tem a ver com a espiritualidade islâmica, tá? Ela perguntou o que que é madhab. Eu quero falar sobre isso se vocês me derem 5 minutos. Aqueles que não quiserem ouvir também podem ficar à vontade e se retirar. Mas eu vou explicar isso porque é uma oportunidade que a gente tem, a gente não se encontra muito, né? Então eu vou falar isso porque isso é uma coisa importante, tá? Então, assim, ela falou, professor, estou lendo um livro em que o historiador afirma que dos quatro madhhabs sunitas, dois foram fundados por persas. Acabei de ler esse trecho não faz muito tempo, mas até entender o que é madhab. Então, veja bem. Primeira informação. Que eu saiba, dos quatro madhhabs sunitas, apenas um foi fundado por um persa, tá? Ah, que foi o Imam Abu Hanifa. Ele era de origem persa, tá? A família dele tinha sido zoroastrista, tá? Ele tinha se convertido lá atrás. O Imam Ahmed ibn Hanbal, ele nasceu em Bagdá, que fazia parte, vamos dizer, do território que tinha sido da Pérsia, mas ele era de família árabe, assim como o Imam Malik e Imam Shafi. Então, que eu saiba, só um deles era de origem persa, tá? Mas o que que é madhab? Olha aqui, pessoal, prestem bastante atenção. Entre as coisas que Deus revelou, tem algumas que são perfeitamente claras e não necessitam de interpretação. Então, por exemplo, quantas orações eu devo fazer por dia? Obrigatórias. 5. Não é nem 4, nem 6. E isso aí é uma coisa absolutamente clara. Tem ditos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que são transmitidos de maneira absolutamente autêntica e que não deixam margem a dúvida quanto a isso. E a própria, isso aí é uma transmissão que chama Tawatur, quer dizer, todos os muçulmanos dos primeiros tempos, eles eram concordes quanto a isso aí. Então, não existe possibilidade de interpretação quanto aqui o número de orações obrigatórias a ser feitas por dia é 5. Então, isso aqui é uma coisa que todos os muçulmanos concordam, tá? Outras coisas, por exemplo, o vinho é proibido. Não tem como. Tá no Alcorão, de um jeito claro. Tem lá uma ordem de Deus no Alcorão que fala: não bebam vinho, tá? Carne de porco, não comam. Então, tem uma parte da revelação, pessoal, que são coisas que não necessitam de interpretação. Mas tem uma parte da revelação que são coisas que necessitam de interpretação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. As orações são 5, tá? Mas como exatamente eu devo fazer cada uma das minhas orações? Quais são os movimentos exatos que eu vou fazer? Isso não é tão claro, sabe por quê?
Porque tem transmissões de hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam que às vezes dão informações contraditórias, tá? Então, tem alguns hadiths, e não só hadiths, como tem também transmissões que vêm por fora de hadith. Por exemplo, o Imam Malik, ele morava em Medina. E ele via como é que o pessoal de Medina rezava. E como que a oração tinha sido transmitida ali. E o jeito que ela tinha sido transmitida ali, pelos grandes sábios daquela cidade, não era igual ao jeito que ela estava descrita em alguns hadiths. Então você tem divergência nas fontes. A gente pode se questionar sobre os motivos dessa divergência e muito provavelmente o profeta, desse caso específico, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fez a oração de maneiras diferentes, levemente diferentes, em diferentes momentos, em diferentes lugares. Mas o que eu quero dizer é que aí você já precisa de interpretação. Você já precisa de alguém que seja capaz de pegar esse hadith e esse aqui e saber, não, qual dos dois é mais forte? Ou se ele tiver aqui o hadith e aqui a prática do povo de Medina, qual dos dois é mais forte? Como que eu devo rezar? Devo rezar com a mão aqui, assim no peito, ou com as mãos do lado do corpo? Por exemplo, outro exemplo. No Alcorão você tem a descrição do udu, da ablução. Só que a descrição que tem no Alcorão é muito simplificada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não fazia só o que estava lá. Ele fazia mais coisa. No Alcorão diz para você lavar o quê? As mãos, o rosto, a cabeça e os pés. Só que o profeta também, ele bochechava, ele punha água no nariz e tirava, ele lavava a orelha. E daí também diz lá, não, lavai as mãos até os cotovelos. Mas espera aí, de que jeito que você lava? Você tem que lavar no meio dos dedos ou não? Você tem que lavar no meio dos dedos do pé ou não? Você tem que esfregar a mão ou não? Tudo isso são só exemplos para vocês entenderem que nem tudo o que foi revelado por Deus é absolutamente claro. Sabe o que que significa isso? Que tem certas coisas da revelação que precisa ir lá uma pessoa altamente qualificada para pegar as fontes, entender o que elas dizem, compará-las e chegar a uma conclusão de como aquilo deve ser feito. Isso aí se chama, em árabe, ijtihad. Ijtihad é um esforço qualificado de interpretação, tá? Olha, então assim, para toda essa parte da religião que não é absolutamente clara, você precisa de ijtihad, precisa de interpretação. Se alguém disser não, tem só um jeito e é absolutamente claro, é mentira. Essa pessoa também está interpretando sem saber que está. Então, o que que aconteceu? Quando a ciência da jurisprudência começou a se formalizar, porque também ela, pessoal, não existia, na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, ela existia apenas em germe, porque o profeta estava lá, tudo ele resolvia. Se alguém tinha uma dúvida, perguntava para ele. Mas depois que ele se foi necessário formalizar essas coisas. Não, peraí, exatamente a oração. De que maneira exatamente a gente faz? Que partes da oração são obrigatórias e quais são recomendadas? Que partes da ablução são obrigadas? Porque a ablução, por exemplo, tem lá 4 partes do corpo no Alcorão que você tem que lavar, mas o profeta fazia um monte de outras coisas, sallallahu alaihi wasallam. Então, o que que o pessoal falou? Bom, obrigatório é o que está no Alcorão. O que o profeta fazia é recomendado, em diferentes níveis e graus de recomendação.
Tudo isso vem de um esforço qualificado de interpretação. Então, o que aconteceu foi que, quando as pessoas começaram a pensar nesses assuntos, porque isso se tornou necessário, porque não tinha mais o profeta sallallahu alaihi wasallam para explicar tudo, alguns sábios, que eram os mais qualificados da sua época, e quando eu estou falando de qualificação, estou falando do conhecimento perfeito da língua árabe, um conhecimento perfeito do Alcorão, conhecimento perfeito de hadiths, dos diversos hadiths sobre o mesmo tema, das cadeias de transmissão, do que exatamente aquelas palavras querem dizer. Munidos desse conhecimento, alguns sábios começaram a fazer essa interpretação e muitas vezes eles chegaram ao quê? Conclusões diferentes. Por exemplo, para a ablução, está lá no Alcorão. Wamsahu bi ru'usikum, quer dizer, passai a mão molhada sobre a cabeça. Wamsahu bi ru'usikum. Daí assim, por exemplo, o Imam Malik chegou na conclusão que não, cabeça, eu tenho que passar a mão em toda a minha cabeça. O Imam Abu Hanifa falou, não, o espaço de uma mão sobre a cabeça, quer dizer, um quarto da cabeça já é o suficiente. O Imam Shafi analisou o árabe e falou, não, se eu passar a mão molhada em 3 fios de cabelo já é o suficiente. Cada um deles era um sábio perfeitamente qualificado e cada um deles chegou a uma conclusão diferente. Esse é só um exemplo, tá? Mesma coisa, o Imam Malik, ele viu como o povo de Medina rezava. Eles rezavam com a mão aqui do lado. Ele falou: não, é impossível que o povo de Medina não esteja fazendo o que o profeta fazia, sallallahu alaihi wasallam. Por outro lado, tinha hadiths que dizia que o profeta rezava com as mãos aqui, ou no peito, ou um pouco abaixo do peito. E os outros imãs que não estavam em Medina, eles deram mais peso para esses hadiths do que para a prática do povo de Medina. O imã Malik deu mais peso para a prática do povo de Medina. Qual deles está certo e qual está errado? Todos estão certos. É preciso compreender, então, que tem toda uma parte da religião que depende de um esforço, cuja compreensão depende de um esforço de interpretação, que só pode ser feito por pessoas qualificadas e que podem chegar a resultados diferentes. Essas diferenças, que são sempre pequenas, tá, pessoal? É o que se chamam madhabs, escolas de jurisprudência. Então, um madhab é uma escola de jurisprudência que segue o sistema de interpretação dado por um determinado sábio. Nós, sunis, temos 4. A escola Hanafi do imam Abu Hanifa, que ele sim era de ascendência persa. A escola Malik do imam Malik, que morava em Medina. A escola Shafi do imam Shafi. E a escola Hanbali do imam Ahmed ibn Hanbal. Cada um deles foi reconhecido, aí é que tá, foi reconhecido por seus pares, pelas outras pessoas que praticavam a jurisprudência, como as pessoas mais qualificadas para fazer aquilo. De tal maneira que nós temos 4 maneiras diferentes de fazer toda a mesma coisa e todas elas são aceitas por Deus. Por quê? Porque foi Deus quem deixou uma parte da sua religião aberta para o esforço de interpretação humano. Foi ele que fez assim. Se ele quisesse, ele teria revelado no Alcorão uma coisa assim absolutamente detalhada sobre a oração, mas ele não fez.
E mesmo que ele tivesse feito uma coisa absurdamente detalhada no Alcorão, eu ainda creio que poderia ter margem para interpretação. Porque as palavras são assim. As palavras não são as coisas. Em algum ponto ia ter lá alguma divergência. Então Deus quis que fosse assim, e a comunidade, o consenso da comunidade disse: não, teve aqui quatro pessoas que pegaram a coisa e que fizeram essa interpretação da maneira mais correta possível. Teve outras também, viu, pessoal? Teve época, lá no começo, o número de escolas de jurisprudência era maior. Só que daí foi passando o tempo e a comunidade foi se aglutinando em torno dessas quatro. De modo que foram elas que ficaram e chegou uma hora que teve um consenso. São essas quatro e não tem uma quinta. Ninguém hoje pode chegar e fazer uma nova, porque ninguém mais tem aquela qualificação que aquelas pessoas tinham. E ninguém hoje pode chegar e falar: não, 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 esses quatro estão errados, vou pegar eu mesmo os hadiths aqui e fazer. Não existe isso. Sabe por quê? Você não pode, você não tem a qualificação para interpretar hadith que nem tinha o Imam Abu Hanifa, o Imam Malik, o Imam Shafi e o Imam Ahmed. Tá? Então, é isso que são as escolas de jurisprudência. E as diferenças entre elas são muito pequenas, e elas se reconhecem mutuamente. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, falou o quê? Al-ikhtilafu fi ummati rahma. As divergências na minha comunidade são uma misericórdia. Por quê? Porque assim cabe mais gente. Você tem diferentes maneiras de fazer a mesma coisa para que se adapte a diferentes pessoas, diferentes povos. Então, por exemplo, o pessoal mais lá na Turquia, na Índia, no Paquistão, o pessoal é Hanafi. O pessoal do Marrocos, do Senegal, da Mauritânia, da Argélia, da Líbia é Malik. O pessoal lá da Malásia, da Indonésia, do Egito é Shafi. E o pessoal lá do Hijaz, da Arábia Saudita, é Hanbali. Foi como foram se aglutinando as escolas nos diversos lugares de acordo com a índole dos povos. Então, a beleza, pessoal, de você ser muçulmano sunita tá em que você pode aceitar pequenas diferenças. Você pode, você pode aceitar outra pessoa como 100% teu irmão, tua irmã, embora ela faça um detalhezinho ou outro diferente do seu. Isso aí é uma questão de uma abertura de tolerância, uma abertura de misericórdia para todo mundo, tá? Isso é muito importante. Deu para entender, Bruno? Que é madhab? Cada uma dessas escolas é um madhab. Madhab quer dizer um caminho que você segue, o lugar por onde você vai. E deu para entender também todos por que eu queria responder essa pergunta? Porque isso é muito importante, pessoal, porque nós muçulmanos hoje em dia muitas vezes sofremos de intolerância. Nós somos intolerantes. Porque eu vejo um cara rezando que não é do jeito exatamente que eu rezo, eu falo: você está errado. Não, pera um pouquinho, você sabe? Você sabe se ele não está seguindo outra escola que é tão válida quanto a sua? Por isso que, assim, cada um de nós deve ficar sempre assim, muito tranquilo, evitar apontar o dedo para os outros, tá bom? Por isso que eu queria falar isso. É muito importante essa tolerância entre nós muçulmanos. A gente fala muito: não, os outros são intolerantes conosco, muçulmanos. Não, nós somos intolerantes conosco mesmos, uns com os outros. Tá tudo errado. A gente tem madhabs, ah, a gente tem madhabs em jurisprudência, tem madhabs em aqida, quer dizer, em doutrina, tem madhabs em tasawuf, na ciência do ihsan, tá? Então, o pessoal que segue a Qadiria faz a coisa de um jeito. O pessoal do Naqshbandia faz a coisa de outro jeito.
O zikr de um é de um jeito, o zikr do outro é do outro jeito. Nenhum vai ficar apontando o outro falando, o seu tá errado, o meu tá certo. Não. Tudo veio do profeta, sallallahu alaihi wasallam. E muita coisa precisa de interpretação, tá bom? Então, é isso. Que Allah abençoe nossos ouvidos, nossas inteligências. Se aqui no Brasil tem uma predominância de escola, aqui no Brasil você tem uma mistura. Você tem os imigrantes libaneses, tá, que ainda são o grosso da comunidade, que trouxeram lá do Líbano uma coisa que segue mais o Madhab Shafi, tá? Que é o que estava originalmente aqui no Brasil. Embora o povo libanês, em sua maioria, eles não vão saber te dizer assim que aquilo é Shafi, porque em sua maioria eles têm pouco conhecimento. Você teria que buscar ah, os sábios dentre eles para eles te falar, não, isso aqui é do Madhab Shafi, mas assim, em bloco aquilo é Shafi. Fora isso, você teve aí um influxo a partir dos anos 70, 80 do Madhab lá da Arábia Saudita, que o pessoal fala os salafistas, que são, em sua maioria, do Madhab Hanbali. Então você tem aí uma mistura dessas duas coisas no Brasil, tá? Aqui na Amana, a gente pretende ensinar a coisa assim. O professor Mohammed está no momento dando uma aula de purificação e oração, que ele está dando uma coisa assim, que é válida por todas as escolas. Em todas as escolas, se fizer a coisa daquele jeito, vai ser válido, tá? Mas a gente pretende vir aqui na Mana a ensinar coisa por escola, pelo menos a Hanafi, a Melik, para que a pessoa saiba em detalhes, porque assim, no começo é importante você só saber o seguinte, saber como fazer uma purificação válida, saber como fazer uma oração válida, mas em algum momento você vai ter que começar a aprender o seguinte, por exemplo. Pô, eu estava fazendo eu rezei ao Fatiha, depois eu tinha que rezar a Sura. E eu esqueci. O que que eu faço? Tem que refazer a oração, tem alguma outra coisa que eu possa fazer. Isso aí vai variar um pouquinho de escola para escola, e daí você tem que escolher um método para você fazer. Nos detalhes, você vai ter que escolher um método. Então, assim, depois dessa aula do professor Mohammed, que é uma coisa assim, bem geral, para o cara saber se purificar, saber rezar, depois a gente vai ensinar a coisa com mais detalhes em uma ou mais escolas, inshallah. Tá bom? O professor Mohammed, ele segue principalmente a Hanafi, eu sigo a Melik. Então, pelo menos nessas duas a gente vai fazer. É isso. Brasil é uma mistura. É isso aí, Thiago. É isso aí. O que é bom, né? Se aumentar a tolerância, tá bom para nós. Então, tá bom, pessoal, já tá super tarde. Inshallah, a próxima aula vamos falar sobre aquilo que eu falei, né? Sobre que exatamente é esse conhecimento buscado pelos que se dedicam à ciência do Ihsan, tá? Então, agradeço vocês, a paciência, né? E a fidelidade de estar vindo aqui todas essas aulas e, inshallah, nos vemos. Tá bom? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tchau, tchau. Salam alaikum.